Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre cada um de vocês, meus irmãos, nesta noite. Estou feliz em estar aqui mais uma vez com vocês, até porque há alguma semelhança com a nossa igreja. Há pouco tempo atrás nós tivemos a oportunidade de pregar numa igreja aqui de Recife, presbiteriana, e eu não cantei nenhum dos cânticos, eu não conhecia nenhum. Foi difícil para mim. Aí eu fiquei lá só olhando. Mas eu louvo a Deus que aqui canta os mesmos cantos que a gente canta na nossa. Então eu fico mais à vontade. E louvo muito a Deus por isso. Porque esta igreja tem primado por um culto reformado, um culto como o Senhor estabeleceu que deve ser. E eu louvo a Deus por isso. Trago também a saudação da nossa igrejinha lá. Por isso que eu falei que há algumas semelhanças. Vocês estão construindo um monumento. Nós estamos construindo um templozinho. Mas para nós já é demais. Aquele templo que nós estamos construindo, quando a gente olha para ele, a gente já fica assim, meio abasbacado. Como é que Deus está propiciando aquelas coisas? Mas Deus é assim, né? Tem uns caminhos estranhos e nós louvamos a Deus. Então há muitas semelhanças entre as nossas igrejas e louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, mesmo assentados como vocês estão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu queria que vocês permanecessem com este texto aberto, para que nós pudéssemos fazer uma exposição do texto e vocês possam acompanhar juntamente conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 10. Diz assim o texto sagrado: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra e explicá-la para a Tua igreja. Senhor, Tu sabes quanto nós somos limitados, Senhor. Diante da riqueza e da profundidade da Tua palavra, nós somos muito limitados. Carecemos muito, Senhor, mas muito mesmo, da iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, mas não apenas compreendê-la com a nossa mente, com o nosso entendimento, mas também abrigá-la no nosso coração, pô-la em prática. Ó Deus amado,
É o que nós te pedimos nesta noite, que tu apenas nos uses como teu instrumento para expor, explicar a tua palavra. Senhor, não permitas, eu te peço, Pai, que falemos nada de nós mesmos, mas que nos atenhamos apenas ao texto sagrado, e faz com que a tua bênção seja sobre esta igreja. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que para mim é precioso, assim como é preciosa toda a palavra, mas eu me identifico com ele em algumas coisas que nós vamos ver nesta noite aqui. O historiador Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele procurou fazê-lo de uma forma ordenada. Ele mesmo diz isso lá no capítulo 1. Ele diz assim que é uma exposição em ordem. Isto não significa dizer que ele quis fazer uma exposição rigorosamente cronológica, mas certamente cronológica, dentro de uma ordem. O comentarista Hendricks, ele diz uma coisa muito interessante. Significa que uma exposição em ordem é aquela em que alguém diz em seguida o que deve de fato vir em seguida. Então ele escreveu o seu livro desta forma, e isso é muito importante. Pode parecer até que o capítulo 17 está um pouco fora do seu contexto imediato, mas na verdade não está. O Senhor vai levantar uma questão aqui, que é uma questão muito importante para a igreja de Deus, que os tropeços que, mais especificamente, o próprio povo de Deus põe contra o povo de Deus. E a gente percebe, por exemplo, no capítulo 15, que os fariseus, que eram os religiosos da época, eles tratavam os coletores de impostos e os pecadores com menosprezo. Então, num certo sentido, eles estavam servindo como pedra de tropeço para aquelas pessoas. No capítulo 16, Lucas vai tratar, por exemplo, da parábola do rico e de Lázaro. E se percebe claramente a arrogância do rico em relação a Lázaro, e isto também poderia se constituir uma forma de tropeço, e é dentro deste contexto que Jesus vem e agora chega para os seus discípulos e levanta esse tema. E o tema é os tropeços. O tema que ele vai levantar, pelo menos nos 2 primeiros versículos, é os tropeços que são criados pelos próprios crentes. É possível que as pessoas do mundo também criem tropeços para nós, mas especificamente o Senhor Jesus está tratando dos tropeços que os próprios crentes criam para os crentes. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala nesse texto é dizer que os tropeços são inevitáveis. Eles sempre existirão. Não há como não existir. O versículo 1 diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. A palavra escândalo aqui é uma palavra cujo original traduz a ideia, era uma espécie de isca, o alimento que era colocado na ponta da vara, que servia como uma armadilha para que alguém pudesse cair nela. Originalmente essa é a ideia. A palavra escândalon em grego era aquela isca que era colocada ali. Depois, com o tempo, essa palavra passou a significar qualquer impedimento colocado no caminho e que faz tropeçar ou cair alguém
uma pedra de tropeço, a ideia agora é esta. Então, por isso, nós não estamos nos referindo a escândalo, mas a tropeço, porque a palavra é mais apropriada para nós. O Senhor Jesus parte do princípio de que o homem é pecador, e como pecador que ele é, nascido no pecado, não há nada de bom dentro dele. E isto faz com que o Senhor possa afirmar que sempre haverá, por parte dos homens, tropeços causados pelo homem contra alguém. Sempre haverá. E isso não é diferente na Igreja de Cristo, não. A Igreja de Cristo, infelizmente, também acontece. O que o Senhor está dizendo aqui é que esses tropeços, eles atingem principalmente os pequeninos. Quem são os pequeninos? Neste contexto, os pequeninos são exatamente os crentes mais fracos, os filhos de Deus, aqueles que estão sob o cuidado do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia deixa muito claro que há crentes mais fracos, há crentes mais fortes e crentes mais fracos, que se escandalizam com bem menos do que outros. E aí, essas pessoas são facilmente atingidas pelos tropeços que muitas vezes nós, na nossa vida, causamos. Esse assunto é tão sério, mas é tão sério, que o Senhor Jesus chega a dizer que ai do homem pelo qual o tropeço vem. Ele chega a dizer que seria melhor que se lhe colocasse uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Essa pedra de moinho que ele está se referindo, que havia dois tipos de moinho naquela época, um moinho menor, uma pedra sobre a outra, que era movimentado por uma pessoa, mas no contexto original essa pedra é de um moinho maior, que era movimentada por um jumento ou um animal. Essa pedra tem um buraco no meio, onde se colocava o grão, e o grão ia caindo embaixo da outra pedra e ia sendo moído. Então, por isso que ele disse que era melhor que amarrasse, porque se pegaria naquele buraco, amarraria a pedra no pescoço da pessoa, e a pessoa seria colocada no mar. Ele disse que causar um tropeço, ou fazer um pequenino seu, um crente da igreja, um irmão da igreja, tropeçar, ou chegar a ponto de cair, de pecar, seria melhor que aquela pessoa tivesse uma pedra dessa colocada no pescoço e fosse jogada lá no fundo do mar. Vejam quão sério é o assunto. Então Jesus levanta essa questão. Mas imediatamente ele aproveita a mesma questão para trazer para nós um exemplo específico disto. Mas não só um exemplo específico, mas é um exemplo que é muito comum na Igreja de Cristo, que é a questão do perdão. Do versículo 3 até o versículo 4, ele vai tratar dessa questão, que é a questão do perdão. A falta de perdão, ou a falta de disposição de perdoar, pode ser um grave tropeço na vida de muitos pequeninos do Senhor. E, meus irmãos, aí ele vai tratar de um outro assunto muito difícil, muito complicado. Não é um assunto fácil. É tanto que ele já começa usando o seguinte verbo: acautelai-vos. Acautelai-vos. O que ele quer dizer, na verdade, é: tenha cautela, precaução, cuidado para evitar um mal. Esta é a ideia do Senhor: acautelai-vos. E aí ele vai falar sobre o perdão. Meus irmãos, perdoar não é uma coisa fácil. Nós entendemos isso e reconhecemos. Perdoar é deixar ir, deixar de lado uma dívida, considerando-a paga.
Perdoar é transcender, vai além daquilo que nós somos naturalmente. Perdoar é ir de encontro à nossa própria natureza, que clama por justiça. Não é fácil perdoar. Quando se perdoa alguém, você está saindo, saindo da questão. Se você é ofendido, você está por cima, a pessoa está por baixo, mas quando você perdoa, você se nivela. Isto é muito difícil de fazer, está muito além da nossa natureza pecaminosa, o perdão. Não é uma coisa fácil. Por isso o Senhor Jesus diz: acautelai-vos. E, meus irmãos, Jesus é aquele que mais entende de perdão. Ninguém entende mais de perdão do que o Senhor Jesus. Ninguém perdoou tanto quanto Ele. E Ele estabelece um padrão para aquele que foi ofendido. E é um padrão alto. Ele vai mostrar aqui para a gente que aquele que foi ofendido deve, a primeira coisa, tomar a iniciativa. Diz assim: se o seu irmão pecou contra você, ofendeu você, ele diz: repreenda-o. E isto é uma coisa que deve ser feito, até porque o verbo aqui está no imperativo mesmo. É uma ordem do Senhor: repreenda-o. Mas, meus irmãos, a língua grega vai nos ajudar em alguma coisa aqui também. Procurar o irmão e repreendê-lo. Esta é a primeira coisa. Aí, nós, na nossa natureza pecaminosa, dizemos: agora sim, é a hora de eu detonar. Vou repreendê-lo e vou fazê-lo de uma forma que eu vou dizer todas as coisas que eu queria dizer, mas não tive oportunidade de dizer. Então Jesus está mandando eu repreender, então eu devo ir lá e repreender aquele irmão. Mas há aqui alguma coisa muito interessante, meus irmãos. A palavra repreender, no grego, ela vem de uma raiz que significa honrar. Ter em honra. Esta repreensão não pode ser da nossa forma, como nós queremos fazer, soltando os cachorros em cima da pessoa. Não. É uma repreensão que visa também a honra daquele irmão. É uma repreensão que deve ser severa, dura, certamente necessária, mas impregnada de amor, do amor do Senhor. Senão ela não tem o efeito necessário. Senão ela vai se tornar uma oportunidade da minha desforra. E este não é o ensino do Senhor Jesus. O ensino é que se o irmão peca contra mim, me ofende, eu devo ir a ele, repreendê-lo com amor. O que normalmente nós fazemos é o seguinte: olha, eu vou deixar isso para lá, sabe? E ficamos com raiva. Recebi a ofensa, aquele irmão morreu para mim, quero mais nem ver ele na minha frente, e nós não o procuramos. Não queremos esse confronto. Mas essa não é a orientação bíblica. Essa não é a orientação do Senhor. É a orientação que você deve ir ao irmão, repreendê-lo com amor, para que se restabeleça a comunhão. E ele diz assim: se o teu irmão se arrepender, perdoa-o. Então vejam que a repreensão, ela visa o arrependimento daquele irmão, que ele reflita sobre o assunto e chegue para você e diga: eu estou de fato arrependido, eu não devia ter feito isso. E aí o perdão deve ser concedido. E deve ser concedido, meus irmãos, completo, não com reservas.
De jeito nenhum. Não é aquela ideia, perdoa, mas não esqueço, nem de longe. Não é aquela ideia. Mas esse padrão é tão alto que o Senhor Jesus chega a dizer que esta ação, ela deve se repetir indefinidamente, mesmo que seja com o mesmo irmão, mesmo que seja com a mesma pessoa. Às vezes não é fácil lidar com alguns crentes. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Infelizmente, tem crentes que não amadurecem. Eles não passam pelo processo de amadurecimento. Eu conheci um presbítero que ele dizia uma coisa interessante. Fazendo a comparação com uma fruta, ele dizia, tem crente que apodrece, mas não amadurece. Quer dizer, ele passava do estágio de verde para podre, sem passar pelo amadurecimento. É verdade. Às vezes não é muito fácil lidar. Às vezes o irmão nos fere, e a gente vai a ele fere de novo, e a gente vai a ele e ele fere de novo. E o Senhor Jesus deixa isso muito claro, porque ele diz assim, se por 7 vezes, esse número 7 não é um número que esgota, mas é uma ideia de que é um número limitado, se por 7 vezes no dia, e é no mesmo dia, pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Isto não é uma coisa fácil, meus irmãos. Queria só fazer uma observação para que vocês não pensem que eu estou dizendo que nós só devemos perdoar aqueles que vêm a nós e pedem perdão. Não. É preciso que haja também no nosso coração disposição de perdoar, mesmo quando a pessoa não vem a nós e nos perdoa, porque foi assim que Jesus Cristo fez lá na cruz, olhando para aquelas pessoas e disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas o ponto para mim mais importante desse texto é o que vem a seguir. Como resolver essa questão? Qual é o princípio bíblico? Diante de um problema que eu sei que é os tropeços que existem e que vão aparecer na vida do crente e que o Senhor Jesus disse que eles sempre existirão. Depois o Senhor Jesus nos coloca um exemplo que pode ser um tropeço na vida de muitos crentes, que é a questão do perdão. E certamente, meus irmãos, não darmos o perdão para alguém pode ser um tropeço muito sério na vida de muitos crentes. Jesus coloca esse exemplo prático aqui. Como resolver isso, já que é tão difícil perdoar? E é mesmo. Aqui no texto nós temos 2 questões. Primeiro, a proposta dos discípulos. Quando os discípulos ouvem esse padrão, quando eles tomam conhecimento desse alto nível, eles fazem uma proposta que talvez fosse a proposta melhor. Eles dizem, parece que é como se dissesse assim, Senhor, já que é assim tão difícil, então aumenta-nos a fé. Porque com a fé que a gente tem não dá para atingir esse padrão. Aumenta-nos a fé. Esse texto é tão precioso. A impressão que nos dá é que o Senhor Jesus não atenta muito para o que eles estão dizendo. A proposta deles é que haja alguma coisa na vida deles de fora para dentro. Eles propõem ao Senhor que o Senhor os cubra de alguma forma, dê a eles condições, talvez sobrenaturais, para que eles possam perdoar. Mas não é assim o que nós fazemos, meus irmãos, muitas vezes. Não é? Talvez não usemos a expressão que os discípulos usam, mas eu já vi tantos irmãos dizerem assim, olha, quando o Senhor colocar o perdão no meu coração, então eu perdoo. Então nós estamos esperando que venha alguma coisa de fora para dentro.
E o Senhor Jesus dá uma resposta para eles que é só do Senhor Jesus mesmo. Ele diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo que para perdoar, nos padrões exigidos por Ele, não é preciso ter muita fé, de jeito nenhum. Fé significa confiar plenamente em Deus. Através da fé, Jesus está dizendo que ela pode ser muito pequena. E Ele coloca um grão de mostarda, porque não é o tamanho da fé que vai influenciar. Através de uma fé, por pequena que seja, Deus pode operar grandes feitos. Perdoar não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Aí o Senhor Jesus vem e conta uma parábola. E parece que o Senhor Jesus saiu completamente do assunto. Ele conta uma parábola. E veja uma parábola que ele conta. Nós já lemos aqui, né? A parábola é a seguinte. Ele diz: olha, qual é o homem, o dono de uma fazenda, que quando ele chega do trabalho, em casa, da cidade, de algum lugar, ele chama o seu servo e diz: olha, sente-se aqui comigo à mesa e vamos comer. Depois você faz as outras coisas. Diz: qual é o homem que faz isso? Pelo contrário, o que ele faz primeiro é dizer: olha, sirva-me, coloque as roupas certas, cingindo-se, você vem e me serve. Depois que eu estiver servido, aí você vai e come. É isso que ele está dizendo na sua parábola. Ele diz: não é assim que se faz? É isso que ele está dizendo. Ele diz: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Depois que ele é servido, ele vai dizer: ó, servo, muito obrigado, você foi um servo muito bom. Pronto. Pode ser até que o Senhor queira fazer isso, mas Ele não precisa fazer e não deve, porque Ele é o Senhor. E quem o serve é o servo. E o Senhor Jesus termina dizendo: assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí vocês vão perguntar: mas qual é a ligação dessa parábola com o perdão? A ligação é muito clara, meus irmãos. Se a proposta dos discípulos era: aumenta-nos a fé, que era pedir a Deus que viesse alguma coisa de fora para dentro, a proposta de Jesus é o exercício da fé, é a prática da fé, é alguma coisa que é de dentro para fora. Nós já temos fé suficiente e conhecimento suficiente da parte de Deus para obedecermos. Perdoar é um mandamento do Senhor. O Senhor Jesus deixa muito claro isso quando diz assim, lá no Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há vários textos na Bíblia que nos mostram que o perdão é um mandamento do Senhor. E se é um mandamento, nós como servos não precisaríamos necessariamente de fé para cumpri-lo, mas simplesmente precisamos obedecer. Porque é o Senhor quem manda. O servo obedece ao seu Senhor sem questionar. Ele não questiona, ele apenas obedece. Para mim, este é o ponto-chave desse texto. Por que, meus irmãos? Esse é o ponto-chave. Porque, sem querer ser reducionista, poderíamos dizer que a nossa vida, a vida cristã, ela basicamente é obedecer. Porque nós temos um Senhor e nós somos servos.
não é possível ser crente sem obedecer. Não é possível. Se não houver disposição no nosso coração de obedecer ao Senhor em todas as coisas, jamais nós seremos servos do Senhor. Nós poderemos ser qualquer outra coisa menos servos do Senhor. Normalmente nós olhamos para Jesus, nós gostamos dos ensinos de Jesus e nós procuramos aqueles ensinos da área ética de Jesus. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós atentamos para a vida de Jesus, para como ele viveu. Como foi que o Senhor Jesus viveu? Quando você está lendo a Bíblia, você para pensar naqueles relatos, os 4 evangelhos, como Jesus viveu, como foi a sua vida. Ou simplesmente nós nos transportamos para alguns versículos que são os ensinamentos dele, ou vamos lá para as cartas paulinas ou as outras cartas, buscar os textos normativos. Mas nós paramos para ver como o Senhor Jesus viveu. Meus irmãos, a obediência ao Pai era indispensável para Jesus, como próprio alimento. No seu período de encarnação, de humilhação, que é o período em que nós olhamos para Jesus como modelo para nós, porque viveu aqui como homem, a obediência ao Pai era indispensável, era completamente indispensável. Ele chega a dizer lá em João, no capítulo 4, versículo 34, o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O alimento, que é algo indispensável para nós, para o Senhor Jesus, a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai era como se fosse o alimento. Era indispensável. Jesus queria fazer a vontade do Pai, isto era uma decisão dele. Até as palavras de Jesus, ele as falava em obediência ao Pai. As palavras que o Senhor Jesus falava, ele disse que era o Pai que dava a ele. Lá em João 14 ele diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Até as palavras que o Senhor Jesus falava era do Pai. Era dele. Nós percebemos estas coisas quando estamos estudando sobre a vida de Jesus, como ele viveu, como a obediência era na vida dele a coisa mais importante. Porque se ele é o nosso exemplo, se ele é o nosso espelho, isso tem que ser assim na nossa vida também, não pode ser diferente. O escritor aos Hebreus, ele vai fechar essa questão. Ele fecha essa questão de uma forma que tinha que ser inspirada pelo Espírito Santo. No capítulo 5, do versículo 7 ao 9, o escritor diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, e ele aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Meus irmãos, olhando isto aqui, eu fico olhando para mim mesmo
E me faço essa pergunta: qual é o meu nível de obediência ao Senhor? Qual é o meu nível de obediência ao Senhor? Será que as minhas palavras, as coisas que eu falo, elas são submetidas ao Senhor antes de falar? As coisas que eu faço, elas são submetidas ao Senhor antes de fazê-las? E até os meus pensamentos também? É possível que você diga: pastor, o senhor também assim também é demais, né? Vamos ter que dizer feito os discípulos, aumenta-nos a fé. Assim não tem condições. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. No dia que nós descobrimos isto, a nossa vida será outra, completamente diferente. Este era o segredo da vida de Jesus: obediência completa e restrita ao seu Pai. E o Senhor Jesus não quer nada de nós a não ser isto. Até amar a Ele, até amar a Jesus, é obedecer, é fazer a sua vontade. É isso que Ele quer de nós. A minha esperança e expectativa e oração é que isto mude o seu coração, se porventura você não vive assim. E eu tenho certeza que você nunca mais vai querer viver diferente. Nunca mais. Isto chama-se intimidade com o Pai. Às vezes nós queremos a intimidade do Pai, queremos, mas não fazemos por onde, né? E o caminho é simples. Basta olhar para a vida de Jesus, como Ele viveu, e nós vamos chegar lá. Amém? Que o Senhor, pois, nos ajude.